Olha, eu acho que Paulo descreve eles. Romanos é uma carta um pouco paralela em Gálatas. Você fala de alguns dos mesmos assuntos, né? E lá ele descreve esses que a gente chama hoje de judaizantes como eles têm zelo de Deus, mas sem o entendimento. Então, a intenção provavelmente era boa, né? Então, você imagina alguém criado, e isso ali era recente, quer dizer, a morte de Jesus na cruz tinha acontecido poucas décadas antes, e o pessoal que cresceu no temor da lei do Senhor, dos mandamentos, e naquela ideia e também da cultura da religião judaica, principalmente a guarda do sábado, era tão importante. Essa apreensão, né, em relação ao temor, isso está enraizado, isso vem lá de dentro. E o evangelho que Paulo prega, então, para gentios, majoritariamente gentios, ele não vai dizer, não, vocês têm que obedecer à lei, vocês têm que se circuncidar, vocês têm que. E os outros diziam que sim. Então, acho que esse é o conflito. Eu não gosto muito do termo judaizantes, embora não faz a menor diferença eu gostar ou não, é o que é usado, mas não gosto porque ele joga assim para uma realidade que a maioria de nós vai dizer, não, isso não tem nada a ver comigo, ninguém... Tem alguns grupos, sim, que estão interessados em voltar a ser mais judeus do que cristãos, mas a grande maioria não. E aí a mensagem de Gálatas acaba se perdendo por causa desse rótulo. Então a polêmica não era com os judeus não cristãos, eram com com os judeus que haviam se convertido à fé cristã, mas queriam preservar e queriam que os outros cristãos também seguissem a tradição judaica. Assim, a gente tem uma dica em Gálatas lá quando Paulo nos conta que sobre o equívoco do Pedro, né? Diz, ó, quando chegaram alguns da parte de Tiago. Uhum. Tiago ali, no caso, o irmão de Jesus, pastor principal da igreja de Jerusalém. Então, assim, eram cristãos. Mas como eles cresceram, né, na lei judaica, isso para eles era automático, era normal, era isso. E a cultura gentílica que não conhecia nada da lei de Moisés, obrigá-los a conhecer e servir e seguir era um peso enorme, né? E a lei de Moisés pregava a separação, a purificação, descontaminação de tudo que não fosse judaico. E era o que estava acontecendo ali, por isso que eles estavam indo comer em separado, e Paulo os critica por causa disso. Então, sim, eram cristãos, mas a gente está ali bem no começo da igreja, então não deu tempo de entender tudo ainda, de perceber as diferenças, está sendo percebido nessas situações.